A gente está aqui hoje para apresentar o segundo programa da série, Universidade, a Vida é Mais. Durante as férias de julho, a gente foi até a casa de cada estudante para conhecer um pouco mais sobre cada um deles. O nosso primeiro destino foi a casa do Guilherme, estudante de Ciências Sociais, que mora na zona sul de Porto Alegre. Depois, aumentamos a distância e fomos até Canoas visitar a Michele, a estudante de Engenharia Ambiental. O terceiro destino foi o mais longe. Fomos até Estrela, a cidade natal do Lucas, o estudante de História. O último trajeto foi até Sapiranga, cidade natal da Gabriela, a estudante de Agronomia. E esse segundo programa vai mostrar um pouco sobre as férias desses estudantes, o que eles mais gostam de fazer no seu tempo livre e quais são as suas principais influências culturais. A gente vai avaliar o primeiro programa e também discutir quais são os principais desafios para os próximos. Vamos então fazer uma reunião para principalmente avaliar o primeiro programa que a gente fez, justamente por ter sido o primeiro, que a gente olhe um pouquinho para ele e avalie, analise um pouquinho o que funcionou, o que não funcionou, e a partir daí a gente tem que pensar como a gente vai trabalhar nos próximos. Enquanto a gente estava editando, nós percebemos que talvez seria melhor usar 3 câmeras, né? Que seria uma maneira melhor de organizar o momento da gravação, né? Seria uma pegando o entrevistado, somente o entrevistado, outra seria o plano mais geral e a outra seria fazendo os bastidores, né? E de vez em quando pegando as perguntas do repórter. No primeiro programa a gente tentou, principalmente o Matheus e a Luísa, tentou meio que inovar, né, no formato do programa, com músicas no meio, com bastidores, assim. Eu achei que isso foi uma coisa bem legal que foi feita. Então, Guilherme, pensando nessa primeira etapa na universidade que já passou, qual é a tua avaliação sobre esse primeiro semestre? Foi bem legal, assim, em termos, tipo, não só de aprendizado, porque eu acredito que o aprendizado não se faz só na sala de aula, mas também em termos de vivência. O contato que eu tive com as pessoas ali no Centro de Estudantes de Ciências Sociais, assim, me deu, de certa maneira, uma abertura para já começar uma militância política também fora da universidade. De certa maneira, isso corresponde bastante com a expectativa que eu tinha. Mas a respeito das aulas, assim, não vou falar que me decepcionei, mas foi diferente do que eu imaginava, assim, algumas questões. Achei que pelos professores, assim, serem mais cabeça aberta, por serem das sociais e tal, eles iam pegar e empregar métodos avaliativos alternativos. Alguns métodos que não fossem aquela questão sempre, tu é um aluno A, tu é um aluno B, tu é um aluno C, porque eu acredito que isso, de certa maneira, limita a pessoa e restringe outros tipos de expressão de inteligência. O primeiro semestre de engenharia, como eu esperava, são bastante cadeiras teóricas. Na parte ambiental mesmo, a gente não entrou ainda. A gente não tive nenhuma cadeira que fala sobre isso, a não ser de introdução. Mas é bem básica, né? As outras cadeiras, como cálculo, física, química, eu já esperava porque eu tinha olhado o currículo. E eu sei que vai ser assim nos próximos 2 anos, no mínimo, com algumas cadeiras entrando na área ambiental, mas atendeu as minhas expectativas. Era isso que eu queria. Esse primeiro semestre foi mais focado, tipo, em história, sabe? No que é história e em algumas matérias em específico, assim, como para história geral e história antigão. Eu realmente não sei dizer se tá na universidade, sabe? Se tá nesse curso, se tá em Porto Alegre, se essas experiências, sabe, de estar cursando a URGS estão sendo boas ou se estão sendo ruins. Mas isso eu posso falar com certeza, sabe? Tipo, são todas experiências que estão contando muito, assim. A ideia de ser professor é uma coisa que que mexe comigo, assim, sabe? Me move de uma forma bem diferente de quando eu estudava relações
internacionais, sabe? Então, acho que a escolha pela história e pela licenciatura foi bem acertada, sabe? Eu acho que foi muito importante esse semestre, que ele é bem introdutivo, assim, né, nas matérias. O que eu achei de conhecimento mais importante, assim, que mais destacou, eu acho que foi a parte do solo, que eu não imaginava quanto que o agrônomo precisa entender do solo, né, que na verdade é a base de tudo. E o curso, no geral, um pouco de cada cadeira, tem coisas muito interessantes, eu acho que me encontrei, né, no curso, assim, tô adorando mesmo. Nas férias, a gente tem um tempo maior para dormir, descansar, ir ao cinema, assistir filmes e séries, colocar nossas leituras em dia, sair com os amigos ou simplesmente fazer nada. E a gente foi conversar com cada estudante para saber como estavam sendo as férias deles. Aproveitamos e trocamos uma ideia sobre as principais influências culturais que cada um tem. Acompanhe aí como foi o nosso bate-papo. Então, Michele, nesse período de férias, então, o que tu mais gosta de fazer? Que atividades, hobbies? Quero aproveitar as férias para descansar depois desse semestre, assistir todas as séries que estão atrasadas e todos os filmes que eu deixei de ver para poder estudar. Sair com os amigos só, com o namorado também, óbvio, e aproveitar. E sair em shows, sair também em parques lá, tipo a Redenção, Gasômetro. Férias sempre é bom. Na verdade, eu só fui pra Porto Alegre nas férias fazer coisa que eu precisava, né? Não fui nenhuma vez, assim, por lazer mesmo. Não por não gostar, eu gosto também de Porto Alegre, mas estar em casa acho que é melhor e ainda mais poder fazer outras coisas, sair, né? Que nem agora, últimos dias eu fiz, tipo, uma trip ali Eu fui para os Canyons primeiro, ali para São José dos Ausentes, depois para a praia e de barraca, assim, acampei. Foi bem legal fazer uma coisa diferente, né, daquela rotina, né, do semestre. Vem para cá, vai para lá, daí fiquei mais por aí mesmo, curti bastante. Choveu um monte também, mas deu para aproveitar bastante. Nossa, eu tô aproveitando para descansar, sabe? Para dormir. Meu Deus, pra dormir. Eu aproveitei essa primeira semana pra pegar e vir pra Estrela, que é a casa dos meus pais, que é onde a gente tá. E como eu não tenho internet, a maioria dos meus amigos, eles não estão aqui em Estrela, eu tô aproveitando mais pra olhar umas séries, assim. Tô aproveitando pra ver meus parentes, que era uma coisa que eu não fazia também já há muito tempo. E que tá sendo super bom de se fazer. Eu tô tentando pegar e compor várias músicas, tô tentando pegar o meu negócio das camisetas que eu tenho, que eu faço camisetas artesanais de tie-dye, de estampas de camiseta pintadas à mão. Tentando ser produtivo, fazer as coisas que eu gosto, pegar e também relaxar, tentando não me afastar das leituras, mas me afastar um pouco assim da questão que eu fiquei tanto preso esse semestre, que foi a questão da academia também. Mas sei lá, sair pra andar de skate, sair com os meus amigos, ir pra noite, pra balada, fazer as coisas que eu gosto de fazer, mexer no computador, jogar. Vocês acham que talvez lá no primeiro programa a gente deveria ter dito isso pro público? Como foi feita a seleção, como é que se chegou nesses 4 estudantes, porque acho que não ficou muito claro para o público como é que afinal de contas nós chegamos naquelas 4 pessoas, né? Mais de 50 pessoas que a gente entrevistou e foi contatando e foi até chegar nesses 4, né? Foi grande a pré-seleção que a gente fez, foram vários entrevistados, porque mostrando que foram vários entrevistados em vários dias, que nós fomos também na casa do estudante, conversamos com os indígenas, a gente teve uma grande pesquisa antes, foram várias pessoas também negras que nós entrevistamos aqui. Se tu quer falar sobre a universidade, ela é muito ampla, né? Então existem
pô, quantas histórias, quantas visões de mundo diferentes, né? Seria ótimo ter um negro, ter um indígena no programa pra gente justamente conhecer, só que por questão de disponibilidade a gente não conseguiu, né? O que não impede a gente tentar conseguir agora, né? Exato. Com essas novas pessoas que podem participar, eu acho que justamente como não é um programa fechado, é bem aberto, eu acho que seria bem interessante conhecer esses novos pontos de vista. Nesse primeiro semestre, tu chegou a participar de algum evento cultural da universidade e tá te programando para assistir algum no próximo semestre? Eu lembro que bem no início do semestre teve o Festival Pratas da Casa, que daí era para o pessoal novo ou até o pessoal já veterano se apresentar, tocar uma música, cantar lá ao vivo ou qualquer outra arte, né, que a pessoa faça. Outros eventos que aconteceram foi de uma disciplina que é a disciplina de agroecologia, que realiza palestras, assim, que daí foi sobre agricultura biodinâmica, compostos. Eu acho que agrega muito, sabe, pro estudante, tu não ficar só no que tu vê ali nas cadeiras, né, sempre. Eu fui só em uma palestra da engenharia ambiental, onde foi não lembro o nome dele, mas ele já era formado em engenharia ambiental, da opinião dele sobre o curso e os desafios que ele enfrentou e enfrenta até hoje. E foi um vereador também conversar com a gente sobre como é isso da cidade, sabe? No caso dele, ele falou sobre mobilidade urbana e o quanto a engenharia ambiental está ligada com política também. Eu fui com uma amiga numa exposição, o nome da exposição era Agô, e foi bem interessante, assim, porque eu já tinha ouvido falar sobre o movimento negro em Porto Alegre. Eu nunca tinha tentado, descobrir um pouco mais sobre isso, ou tentar entender muito sobre isso. E como era uma exposição organizada por uma amiga minha, sabe, eu pensei, vamos lá conhecer. A Semana Acadêmica das Sociais foi uma das poucas atividades culturais, assim, que eu fui, mas sei que tem várias coisas, sei que vai ter até um show do Tom Zé, que vai vir aí, que eu pretendo ir. Teve algumas atividades promovidas pelos professores, com cinema e tal, cinema político, com o professor Arthur, que parecia ser bem interessante, mas eu não pude ir. Eu sei que a URGS tem várias atividades culturais, mas eu acabei deixando de dia algumas. E tu costuma assistir peças de teatro? Qual foi a última que tu assistiu? Eu gosto muito de teatro. Inclusive já prestei vestibular para isso em 2011, se não me engano. Foi desde o fundamental que eu comecei a fazer oficina de teatro. Eu era muito tímido, assim, eu sempre tive uma dificuldade meio grande de conseguir expressar o que eu sentia, sabe? E daí minha mãe achou que seria interessante eu começar a fazer teatro, também achei interessante. Comecei a fazer e curti muito, tanto que prestei vestibular. Logo quando eu fui morar para Porto Alegre, eu fiquei sabendo da mostra TPE. E eu fui no primeiro espetáculo, qual a diferença entre o charme e o funk, que é incrível. Me emocionou muito, sabe, aquela peça. E daí eu me lembrei de quando, eu fazia teatro, sabe? De como isso me movia, sabe? De como isso me tocava, assim. É uma coisa, assim, que realmente falta bastante na minha vida cultural, apreciar teatros e museus também. Geralmente o que eu faço, assim, de programa cultural é mais, ir a shows, intervenções na rua, sabe? Eu lembro que eu via bastante, assim, encontros da minha escola que tinha isso, então a gente via peças de teatro, até fazia oficina de teatro, fiz um ano, mas aqui na minha cidade não é uma cultura muito presente, mas eu acho interessante o lance da pessoa atuar, não como numa novela ou um filme, né, mas na hora, assim, teatral, eu acho que é uma arte muito bonita e de muita presença, assim. A última que eu fui foi do Teatro Vestiba, que era do Amor de Pedro por João, e também fui no Tropicália, que foi muito bom. Pelos atores e tal, e é muito legal ver. Eu gostaria mais de participar mais. Acho que falta muito tempo e agora nas férias é uma coisa que é legal de fazer. Qual foi o último filme que tu assistiu no cinema? E qual foi o filme, assim, mais significativo pra ti, de toda a tua vida, assim, o que mais foi importante? O último filme que eu assisti aqui em casa foi o novo Mad Max, e foi bem massa. Achei
legal porque ele tira um pouco a questão da mulher indefesa, assim, sabe? Tipo, a Furiosa, que é uma das protagonistas do filme, ela não é aquela mulher indefesa, assim, aquela donzela em perigo que o Max chega lá e vai resgatar ela. Ela é uma mulher forte. Oh, what a day! What a lovely day! Tem um filme, assim, que eu e meus pais, a gente via desde pequeno, assim, que a gente foi, tipo, em quase todos os cinemas ver, que é o Toy Story, que eu via desde pequeno, que, foi uma coisa, assim, que marcou muito minha infância. Tem até o Buzz ali. Esse boneco aí eu tenho desde que eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, e é um dos poucos bonecos que ainda falavam português e tal, então é uma coisa que marcou bastante. Impressive wingspan. Very good. Oh, what? What? He can't fly. Yes, I can. Can't. Can't. This holiday season, the adventure takes off when toys come to life. To infinity and beyond. Toy Story. Look out! Can. Eu acho que o filme que eu mais gosto, assim, tipo... É que na verdade não é só um filme, sabe? É uma série. São 2 filmes, que é Kill Bill. Que eu gosto muito, muito, muito. Tem uma cena em particular, que é no final do 2º filme, assim, que ela, depois de ter concluído a vingança dela, ela tá no banheiro chorando e rindo ao mesmo tempo, sabe? Eu era muito pequeno quando assisti, sabe? Então eu realmente não entendia muito bem, sabe? Essa intensidade de sentimentos, digamos. E acho que, de certa forma, isso por si só é válido, sabe? Essa coisa do cinema de conseguir te tocar, sabe? Conseguir mexer contigo. E eu me sinto tocado quando eu vejo Kill Bill, sabe? Avatar, eu gosto bastante. No caso, eles não são humanos, né? São outros seres que têm uma ligação com a floresta, né? Floresta de Pandora, que é muito... me chama bastante atenção. É uma coisa que eu sinto muito em nós mesmos, sabe? Nos humanos, que a gente tem também essa conexão com as outras coisas que têm vida, né? Bom, o filme faço falar de Titanic. Acho que foi o filme que eu mais assisti em toda a minha vida. Olha como eu sou sentimental. E não sei, tipo, não tanto por marcar minha história, minha vida, não mudei meu pensamento por causa desse filme, mas eu sempre gostei muito dele. Vamos encher as fornalhas, a todo vapor! Eu tenho tudo que preciso comigo. Eu acho que a vida é um dom e não pretendo desperdiçá-la. Nunca se sabe a mão que se irá receber em seguida. A gente aprende a aceitar a vida como se apresenta. Está bem. Abra os olhos. E qual foi o livro mais impactante que tu já leu, assim, importante pra ti? Foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, porque é o livro que mostra o desafio de uma pessoa cadeirante com todas as coisas da vida que ela teve que superar para não entrar em depressão, e ele, no caso, superou tudo isso. Eu achei isso interessante e fez eu pensar nos problemas da minha vida e em como superar eles. É do Aldous Huxley. Admirava o Mundo Novo, esse aí mesmo. Eu também li. Pois é, eu achei interessante que ele mostra uma outra... não uma outra realidade, mas uma possível forma. Tipo, eu achei bem diferente da nossa vida, só que no fundo, se tu vai ver, não é muito diferente, não. Sim. Já faz um tempo até que eu li, só que me chamou bastante atenção, porque enquanto eu lia, muitas coisas, assim, parece que despertou na cabeça, sabe? Um dos livros que pegou e que foi bem importante para minha formação política, assim, pessoal, foi o 1984, do George Orwell, que, nossa, é um livro que todo mundo devia ler, assim, para ter sabe, da realidade. É muito bom.
Teve um que eu também li para o último vestibular, que foi que com certeza está nos meus top 10 de livros, que foi o Amor de Pedro por João, que foi uma das leituras obrigatórias do último vestibular da URGS. Que, nossa, é um livro sensacional, assim, é um romance político sobre a ditadura no Brasil, no Chile, todas as ditaduras américo-latinas, assim, que, é demais. Foi eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. É a história de pessoas que devido a tudo que elas sofrem, sabe, devido a tudo que na estrutura que elas estão, sabe, elas acabam por perpetuar, sabe, esse ciclo de abusos que elas sofrem. Nos últimos tempos, eu entrei em contato, assim, com pessoas bem próximas a mim, digamos, que elas estavam com um problema com drogas também, sabe, e eu não conseguia entender, sabe, não conseguia pensar por que alguém ficava nisso, sabe, tipo, ok, tu entra e eu consigo, de certa forma, entender. E lendo o livro eu consegui, acho que não entender, mas eu consegui, pelo menos, perceber, sabe, tipo, do porquê, assim. Do porquê que tu entra e do porquê que tu continua nisso, sabe. Quais as tuas influências culturais, artísticas? Em quais pessoas tu tenta se inspirar e buscar referências dos teus trabalhos? Uma pessoa que eu tô pesquisando bastante a respeito, assim, tentando conhecer um pouco o trabalho dela, é a Diane Vreeland, que ela foi uma editora de moda. Ela foi super respeitada, assim, e conhecidíssima. E eu comecei a pesquisar mais sobre o trabalho dela, assim, que é muito interessante. É uma coisa mais imagética, assim, mais de imagens. Eu só sinto que as imagens que ela monta, assim, conversam muito comigo, sabe? Ela diz que o olho tem que viajar, sabe? O olho tem que conhecer lugares, o olho tem que conhecer pessoas, texturas, cores, sabe? Sabores. Justamente para ter um olhar diferente, sabe? Acho que essa frase, ela fala muito sobre descoberta, sabe? Que é uma coisa que, de certa forma, eu sempre tentei procurar, assim. Uma das grandes influências culturais minhas é meu tio, que é músico e tal, e desde pequeno foi, assim, uma pessoa que me introduziu bastante à arte, assim, sabe, não só a arte dele, mas diversos artistas brasileiros, artistas de fora, e foi uma pessoa, assim, que foi importantíssima para minha formação cultural. Tem várias bandas que eu gosto muito, Queens of Stone Age, tem meus amigos que produzem música na internet, que também são uma grande influência para mim. Para formar o pensamento que eu tenho hoje, eu me inspirei em autores como Rousseau e o Marx, condiz com o que eu acho certo. Eu acho um pouco meus pais, assim, mesmo, de exemplo de vida, né? Que foi quem me criou, assim, em quem eu vi muitas qualidades e percebi como isso é bom, né? Às vezes eu vejo uma pessoa que realizou grandes feitos, sabe? Que não fez, assim, não teve uma vida em vão, que realmente fez uma coisa de útil, sabe? E é assim que eu me imagino sendo, porque acho que isso é necessário pra gente ser feliz, né? Que eu quero fazer alguma coisa... Digamos, tu quer deixar a tua marca em alguma coisa? Deixar uma obra, sabe? Uma obra que seja boa pro mundo, assim. Uma questão que nos interessa bastante é saber como é que a universidade está transformando esses estudantes. Por isso, parte da nossa conversa foi basicamente sobre o primeiro semestre deles aqui na URGS. Assuntos como a militância estudantil, a própria expectativa desses estudantes como moradores de Porto Alegre, suas primeiras impressões das aulas e até os aprendizados específicos de cada curso são algumas das falas que nós separamos para o próximo bloco. Tu já consegue perceber alguma mudança de ti, estudante, cidadã, desde março para cá, após entrar na universidade, ou se tu acha que está ainda em aprimoramento? Eu me sinto sempre em aprimoramento, pelo menos eu busco sempre, né, evoluir. E mudou, sim, a Gabriela de antes, no início de agora. Antes eu também nem sabia se era isso mesmo que eu queria. Também não digo 100% certo que é isso que eu quero, mas por enquanto eu sinto que sim. Quanto aos estudos, eu aprendi táticas de como estudar, que eu acho que eu comecei meio mal, mas deu tempo de superar isso e melhorar. E a gente passa por processos de aprendizado e vivências que acabam mudando o jeito que a gente encara a realidade.
E não só a realidade do dia a dia, mas toda a realidade política, todo o cenário político. Eu, antes de entrar nas sociais, eu tinha toda uma visão completamente diferente sobre como é que era o movimento estudantil, sobre como é que os estudantes se organizavam politicamente dentro da universidade e fora. E chegando lá, foi uma realidade completamente diferente que eu esperava. Foi até uma surpresa, de certa maneira, negativa, assim. Definitivamente eu sinto uma diferença, sabe? Acho que principalmente na forma de perceber os outros, sabe? Quando eu morava aqui em Estrela, eu acho que eu estava muito, de certa forma, protegido, sabe? Acho que eu vivia muito numa realidade só. E sair daqui, sair dessa cidade e ir para uma outra e conhecer toda uma realidade diferente foi algo que me transformou, sabe? Que eu me sinto diferente, assim. Eu olhei um filme esses dias que, tipo, que uma personagem perguntava pra outra, olha, por que tu te mudou pra Nova York? E a guria respondeu, olha, foi pra me apaixonar, sabe? E daí eu pensei, daí tipo, eu pausei o filme e eu fiquei pensando, sabe? Se talvez não foi esse o motivo pra eu ter ido pra Porto Alegre, sabe? Pra me encontrar, sabe? Ou pra me constituir enquanto pessoa, mas acho que também pra me apaixonar, sabe? Pra me apaixonar por esse Lucas, assim. Pra me apaixonar por outras pessoas. Por me apaixonar por coisas, por situações, sabe? Pra ser uma pessoa mais diversa, assim. Então acho que esse é um desafio, né? Como, sem perder o foco deles quatro, que são um pouco o fio condutor do programa, como incluir outras caras, outras cores, né? Outros estilos nesses próximos programas. Acho que isso é algo a ser pensado, assim. Não sei se com 4 pessoas, ou 8, né? Porque são 8 pessoas, vocês 4 e eles, se com 8 pessoas a gente consegue mostrar a pluralidade na universidade.